voltando aqui à tabela periódica, como eu tenho dito, né, nas outras aulas, a tabela periódica ela é uma organização, né, sistemática de todos os elementos químicos, né? São 118 elementos químicos, né, que estão organizados em função de seu número atômico, tá bem? Aí veja, no ensino médio, como eu tenho dito a vocês, ó, deixa eu pegar aqui o apontador a laser. Pronto. No ensino médio, como eu tenho dito a vocês, os grupos mais importantes da tabela periódica, né? Grupos lembrando, as colunas, né? Você tem os períodos, que são as linhas. Os grupos mais importantes, né, no ensino médio são os metais alcalinos, que é o grupo 1, metais alcalinos terrosos, e o grupo do boro, o grupo do carbono, que é o grupo 13 e 14, e o grupo do nitrogênio, que é o grupo 15, e o grupo do oxigênio, que esse grupo do oxigênio recebe um nome especial, né, que é chamado de calcogênios. E ainda você tem um grupo dos halogênios, que é o grupo do flúor, e também o grupo dos gases nobres, né, que tem grupo, né, tem como grupo 18. Às vezes, em alguns vestibulares são colocados, né, os elementos, os metais de transição, né, vamos dizer assim. Muitas vezes, o que é que ocorre? A distribuição eletrônica desses metais, ela não segue aquele diagrama lá, que é o famoso diagrama de Pauli aqui no Brasil. Então, assim, vocês estudarão esses metais, né, e a série dos lantanídeos e actinídeos com mais afinco, né, na faculdade, se você fizer uma faculdade de engenharia, de química e etc. Outra coisa importante é que os metais, né, dominaram, e vamos dizer assim, em termos de história, né, a historicidade e o domínio dos metais, né, principalmente ferro, o cobre, a prata, o ouro, isso, o escândio também, o estanho. O estanho aqui, onde é que ele está? Deixa eu ver. É SN, o estanho. O estanho. Olha ele aqui, ó. Estanho. É o grupo 14, é outro metal. Então eles. Chumbo também, viu, gente? Chumbo é muito importante. Eles fizeram com que a humanidade progredisse, né, em termos de tecnologia. Então é tão importante que na história, né, eu não sei se vocês estudaram já essa parte da história, mas a história é dividida em pré-história, idade antiga e idade média, né? Aí a idade da pedra é dividida em paleolítico, mesolítico e neolítico. Aí veja, foram tão importantes os metais que os historiadores nomeiam, né, a idade dos metais, né? A idade do cobre. A idade do cobre é a qual o ser humano ele consegue fazer ferramentas de cobre, ok? Espadas. Ele sai das ferramentas de pedra, né? Ou pedra lascada ou pedra polida, e começa a confeccionar ferramentas de metais. Aí as primeiras ferramentas foram de cobre. Só que o cobre, se você fizer uma espada de cobre, ela vai cortar, tudo bem, tranquilo. Só que com o tempo, não é com o tempo, o cobre, ele é um metal que ele é um pouco mole, em termos assim. Se você, por exemplo, fizer uma ferramenta para, vamos dizer, quebrar pedras com cobre, ele não aguenta muito tempo não, ele começa a se desgastar muito rápido. Também se você fizer uma espada, né, de cobre, ela tem uma certa dificuldade. Então alguns povos, a idade do cobre foi entre 3000, né, 3300 e 1200 a.C., ok? A idade do bronze, ela começa em 700, né, antes de Cristo, ok? E ela também se mistura entre a idade do cobre e a idade do bronze, mas é uma questão histórica.
Mas o bronze foi outro avanço muito substancial para a humanidade. Por quê? O bronze, ele não é um elemento químico da tabela periódica. Ele simplesmente é a mistura do cobre com o estanho, fazendo com que você tenha uma liga metálica chamada bronze. E essa liga metálica, ela é bem mais forte em termos de dureza e durabilidade em relação ao cobre. Então, povos que tiveram contato com o bronze, geralmente eles dominaram povos que só conheciam ferramentas de cobre. Você vê, e depois você tem a idade do ferro, né? Que o ferro ainda é um metal que ainda tem maior grau de dureza, né? Em relação ao cobre, ou a essa liga aqui, o bronze, liga metálica, né? Ela vai, ó, a idade do ferro, ela começa em 1000, né? Antes de Cristo e vai até 1200. Então veja como foi importante, né? Os metais. Vamos agora fazer questões aqui. Questões acerca da tabela periódica e sua distribuição eletrônica dos elementos, né? Qual é a estrutura eletrônica do enxofre, né? Por níveis e subníveis. Qual a posição desse elemento na classificação periódica? Então vamos lá. Enxofre, né? Enxofre tem símbolo, né? S, número atômico igual a 16, né? Significa que esse elemento aqui, essa espécie é neutra, né? Então ele tem 16 elétrons e 16 prótons. Tá bem? Isso aqui é um E, viu, gente? Para eu não estar escrevendo o tempo todo. Deixa eu melhorar aqui. Pronto. O tempo todo a palavra elétron, eu escrevo um E com barra. Tá bem? Aí veja, eu vou ter que utilizar aquele diagrama, né, do Pauling, que ele está aqui, ó. Então vamos fazer aqui, né, a distribuição do enxofre. Enxofre 16, então é 16 elétrons, né? Então 1s2, vou seguir essa sequência, hein? Depois de 1s2 eu venho zigue-zagueando sempre, ó. 2s2, 2p6 até chegar em 16 elétrons. 3s2, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Até 2p6 eu tenho 10 elétrons. Até 3s2 eu tenho 12 elétrons. Aí depois eu venho para 3p. Ó, 12 para 16 faltam 4, né? Então 3s, 3p4. Aí veja. Vamos, primeira coisa, né? Voltar lá a questão. Deixa eu colocar aqui a distribuição eletrônica do enxofre. 1s2, 2s2, aí 2p6, 3s2, 3p4. Então ele pede a distribuição por níveis e subníveis, né? Nesse caso aqui vamos dizer, fácil, né? Por níveis. Porque, deixa eu pegar aqui outra cor, hein? Porque, ó, você tem aqui primeiro a camada K. Lembrando, né? Aquele esquemazinho, vamos fazer para não esquecer. A camada K, o número quântico principal dela é 1. Aí vem a camada L, número quântico dela principal é 2. Aí você vem a camada M, número quântico principal é 3. E a camada N, né? Número quântico principal igual a 4. Bem, aí veja. Quais são os subníveis que tem número quântico principal igual a 1? 1s2, né? Então coloca aqui, ó, 1s2. Quais são os subníveis que tem número quântico principal igual a, eu disse 2 aqui, se eu falei 2 aqui é 1, hein? Mas quais são os subníveis com número quântico principal igual a 2? Então, esses dois aqui, né? 2s2 e 2p6. Aí eu coloco aqui, ó, 2s2
2p6. Quais são os subníveis que tem número quântico principal igual a 3, não é isso? Seria 3. Então, 3s2 e 3p4. Vê, eu até cometi um erro, né? Eu disse que aqui teria um número, um conjunto de subníveis com número quântico principal igual a 4. E não tem, né? Porque se a gente contar 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 4 dá 16. Então esse daqui não existiria, vamos dizer assim, né? Pronto. Deixa eu voltar aqui a caneta. Pronto. Aí veja. Então, ó, a camada K, ela é formada pelos subníveis 1s2, camada L pelos subníveis 2s2, 2p6, e a camada M, os subníveis, é isso, 3s2, 3p4. Tranquilo? Tem outra maneira de representar essa distribuição eletrônica, é você já colocar a quantidade de elétrons por camada. Na camada K tem quantos elétrons? 2. Aí você coloca 2. A camada L tem quantos elétrons? Aí só é somar 2 com 6 dá quanto? 8. Aí a camada M tem quantos elétrons? 2 com 4 dá 6. Tá bem? Então se você contar aqui dá 16 elétrons, né? Então você já sabe os níveis. Quando se falar níveis, é as camadas eletrônicas. Subníveis, os referentes aos orbitais, né? 2s, 2p, ou se fosse o caso 3d, 4, o orbital f também. Então, ó, níveis aqui, você tem os níveis. E aqui, ó, você tem os subníveis. Tá ok? Aí ele vai perguntar qual é a posição desse elemento na tabela periódica. Primeiro, o mais fácil de localizar é o período, né? Porque o período está correlacionado com o quê? A quantidade de camadas. Esse elemento tem quantas camadas eletrônicas? Ó, 1, 2, 3. Então, ó, como é que outra maneira de achar isso? Só olhando em subníveis. Você vê o número quântico principal e vê o maior número quântico principal. Nesse caso aqui é 3. Então, ó, seria o terceiro período. Também. Aí o grupo. O grupo, gente, como é que eu vou achar o grupo aqui? Veja, eu tenho que olhar para o subnível, tá bem? Mas o subnível mais energético. Nesse caso aqui, você tem que fazer essa distribuição e ver o último, né? Subnível ocupado. Aqui no caso é o 3p. 3p, vamos voltar aqui anteriormente. Ó, quais são os grupos que tem vamos dizer assim, deixa eu colocar aqui, ó, o enxofre, né? 16. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Quais são os subníveis, né, que estão presentes aqui? O mais energético. Então você tem o subnível 3p4. Aí veja, 3p4 é o grupo. Você volta aqui na tabela periódica, ó. Qual é o grupo da tabela periódica que tem o subnível 3p4 aqui? O grupo aqui teria que estar o grupo 16, né? Aqui ainda está numa representação antiga. É o grupo 16. Também eu vou falar sobre essa representação antiga.
grupo 16. Pronto, agora a gente pode falar sobre a representação antiga. Veja, alguns antes a organização dos químicos, né, a IUPAC, ela fez uma reformulação. Antes os grupos não eram grupos assim 1, 2, 3, eram famosas famílias, né? Aí família 1A, 2A, 3B, 4B, 5B. Aí você tem a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, né? E 8A. Principalmente vamos focar aqui, ó, nas famílias 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Pronto. Esse A, né, está fazendo referência direta à camada de valência. Quando eu digo 1A, isso quer dizer que ele tem um elétron na última camada, tá bem? Quando eu digo 2A, ele tem 2 elétrons na última camada, né? Subnível não, hein? Quando eu digo 3A, ele tem 3 elétrons na última camada. E assim por diante. 8A significa 8 elétrons na última camada, com exceção, ó, do hélio. Aí por isso que refizeram a formulação, porque muitas vezes, ó, não casava direito. O hélio está na 8A, mas ele não tem 8 elétrons na última camada, tá bem? Então aqui, ao invés de ser 8A, agora é grupo 18, aqui grupo 17 e assim por diante. Aí veja, voltando, né, a denominação antiga também. Se eu fosse classificar, né, esse elemento em termos de grupo pela denominação antiga, quantos elétrons eu tenho aqui na última camada? 6. Então aqui seria família 6A. Tá bem? Então, ó, denominação moderna, grupo 16. Por que grupo 16? Porque, ó, eu tenho subnível P com 4 elétrons. Então esse subnível é referente ao grupo 16. Aí denominação antiga. Essa aqui é a moderna e essa aqui é a antiga. Família 6A. Por quê? Eu tenho 6 elétrons na última camada. Tenho 6. Tá bem? Então, são essas questões que a gente tem que estar atento o tempo todo com relação à distribuição eletrônica e localização, né? Aí vamos fazer outra questão aqui. Veja as configurações eletrônicas de átomos de 4 elementos químicos no seu estado fundamental. Quando é estado fundamental, é o elemento neutro, né? Você nem tem excesso de carga positiva, nem excesso de carga negativa. Então a quantidade de prótons, então, ó, estado, deixa eu apagar aqui que estado não se escreve assim, né? Como bem vocês sabem. Aí, então, estado fundamental significa que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Aí veja, ele aqui quer que você localize cada um desses elementos na tabela periódica. Ele facilitou aqui a nossa vida, né? Porque primeiro ele nos deu a distribuição eletrônica, né? Dos referidos elementos, né? Então veja, se você tiver com a tabela periódica em mãos, é fácil, tá bem? Mas o objetivo aqui é não ter a tabela periódica em mãos. Vamos logo assim ver. Se eu tivesse a tabela periódica em mãos, como eu tenho aqui, né? Como é que eu faria essa localização? Só é você saber o número atômico. Qual é o número atômico aqui? Você vai, como é estado fundamental, então a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então é só eu contar, ó, 2 com 2
com 6 dá 10, né? Ó, 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 6 dá 18. Então o Z aqui é igual a 18. Aí você vai lá na tabela periódica, ó. Quem é o elemento químico que tem número atômico igual a 18? Aí você tem que procurar aqui, ó. É o argônio, hein? É o argônio. Vou colocar aqui, argônio. Aí veja, qual é a outra maneira, né, de se localizar? Se você não souber... Ah, sim, eu falei do argônio, mas não falei a localização dele, né? Então, ó, ele está no terceiro período da tabela periódica, né? Lembrando, ó, primeiro período, segundo período, terceiro período. Então, ele está aqui, ó, terceiro período. E está no grupo 18, né, da tabela periódica, como está anotado aqui, ó. Ou família 8A. Então, ó, o que é que nós faremos aqui? Veja. Como é que eu saberia essas informações se eu não tivesse a tabela periódica? Eu olharia a distribuição eletrônica. Aí como é que eu vou olhar essa distribuição eletrônica? Eu tenho, vamos fazer aquelas perguntas. Qual é o número quântico principal do maior subnível? Ou dos maiores subníveis? É 3 aqui, né? 3. O maior número quântico principal. Vamos dizer assim. Qual é o número quântico principal presente aqui? O maior. Qual é o maior número quântico principal presente? É o 3, né? Significa que eu tenho a camada K, a camada L e a camada N. A camada K com 1, a camada L tem 2 e a camada M tem 3. E significa os números quânticos delas, hein? Principais. Como aqui eu tenho o número quântico maior, né? Principal igual a 3, significa que eu tenho 3 camadas eletrônicas. Se eu tivesse número quântico principal maior aqui, igual a 4, eu teria 4 camadas eletrônicas, também. Se tivesse igual a 5, 5 camadas eletrônicas e assim por diante. Então, veja, a camada K, ela é formada, ó, só olhar para cá, ó, pelos subníveis de energia que tem número quântico principal igual a 1. Então, ó, subnível 1s2 forma a camada K. E a camada L, você vai pegar todos os subníveis com número quântico principal igual a 2. Aí você volta lá, ó, 2s2, 2p6. 2s2, 2p6. E depois você vai atrás dos números quânticos, né, principais, que são igual a 3. Aí você tem, ó, 3s2 e 3p6. Tá bem? Então, ó, outra maneira, ó, camada K tem quantos elétrons? 2 elétrons. Camada L tem quantos elétrons? Tem, ó, 2 com 6 dá 8, né? E a camada M tem quantos elétrons? Deixa eu apagar aqui, porque senão vai confundir, né? Contra a letra. E a camada M tem quantos elétrons? Então, ó, 2 com 6 dá 8. Aí veja, ó. Portanto, nós podemos já avaliar a seguinte questão. Eu tenho 3 camadas, significa que esse elemento está no terceiro período. Terceiro período da tabela periódica. Tá bem? Aí eu tenho agora que descobrir o grupo. Qual é o grupo, né, que possui... Aí, como é que eu descubro o grupo? Eu observo o subnível mais energético, né, ocupado, logicamente. Então é o subnível P. E ele tem quantos elétrons? 6. Aí eu tenho que saber que
Deixa eu voltar aqui. Quem é o grupo que possui subnível P igual, né, com 6 elétrons? Grupo 18. Então, eu escrevo aqui, ó, o grupo 18, ou da maneira mais antiga, né, que eu até nesses casos eu acho até melhor, grupo 18. No caso aqui, ó, a maneira antiga mandava você olhar a camada, né, de valência. A camada de valência é o que? A camada mais externa, né? Quando você considera lá o modelo quântico de Bohr. Lembra lá, você tem o núcleo, você tem a primeira camada, que é a camada K. Aí você tem a segunda camada, camada L. E você tem a terceira camada, camada M. Bem, nesse caso aqui, hein, nós temos 3 camadas. Então a camada de valência é a última camada, né, que tem elétrons, que possuem elétrons. Nesse caso aqui, ó, nós não falaríamos em grupo, falaríamos em termos de família. Então a família aqui seria quem? 8A. Tá ok? Seria isso. Então, ó, localizando o elemento 1, né? Como vocês viram, tem duas maneiras de você localizar. Se você tiver em mãos uma tabela periódica, só é contar a quantidade de elétrons do 1, 2, 4, 8, né? Porque, desculpa aí, 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 6 dá 18. Então, número atômico igual a 18. Aí você vai lá na tabela periódica. Qual é o elemento químico que tem número atômico igual a 18? Aí você vem, ó, olhando esses valores aqui até encontrar 18. Então, argônio, que ele está em que período? Terceiro período, tabela periódica. Primeiro, segundo, terceiro período. E grupo 18. Tá bem? Caso você não tenha, né? Caso você não tenha, vamos dizer, a tabela periódica, né? Mas você precisa saber qual é o período e qual grupo. Aí o período é simples, né? Você vai pegar, ver a distribuição eletrônica, aí tem que fazer aquele esquemazinho, dividir, né, as camadas eletrônicas presentes. Se tiver 3 camadas, então é terceiro período, né? Como no caso aqui, ó, camada K, L, M. Aí como é que é o seu grupo? Você olha o subnível mais energético, né, ocupado. Nesse caso aqui é o 3P6. P6 é referente a que grupo? Aí você volta nessa tabelazinha aqui. P6, ó, é o grupo 18. Então, mas se eu quiser saber a família, que é aquela denominação antiga, eu tenho que olhar o que? A camada de valência. O que é a camada de valência? Considerando o modelo atômico de Bohr, é a última camada ocupada. Nesse caso aqui, a última camada ocupada tem quantos elétrons? 8. Ok? Então, seria essa maneira, né, de você, vamos dizer assim, localizar um elemento químico, né, na tabela periódica. Seria esse procedimento. Essa aula vai se estender um pouco a mais de meia hora, mas assim, esse aqui é o fundamento básico. Se você não entendeu, volta aí essa explicação, que eu agora vou fazer a localizar o elemento 2, o elemento 3 e o 4. Agora eu vou fazer de uma maneira mais dinâmica, né? Sem seguir todo esse passo a passo, né? Deixa eu apagar aqui, viu, gente? De uma maneira mais dinâmica também. Pronto. Então veja, eu agora tenho esses
elementos estão no estado fundamental, significa que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Aí veja, eu quero localizar, né, o elemento 2. Esse elemento 2 tem quantos elétrons? 2, 4, com 6, 4 com 6 dá 10, com 2 dá 12. Então Z aqui é igual a 12. Quem é um elemento químico da tabela periódica que tem número atômico igual a 12? Isso se eu não tiver a tabela periódica por perto. Então, é o magnésio, né? Estou fazendo dessa maneira para mostrar a vocês que tem duas maneiras, né, de se localizar elementos químicos. Quando você tem a tabela periódica por perto e quando você não tem. Então, é o magnésio. Aí você tem que ir. Ó, o magnésio está no terceiro período, né? Primeiro, segundo, terceiro período. E no grupo 2. Primeiro grupo, segundo grupo. Caso eu não tenha a tabela periódica, né, eu vou ter que olhar a configuração eletrônica. Configuração eletrônica é a distribuição dos elétrons, né, nos orbitais. Como é que eles se arranjam? Então, ó, primeira coisa aí, vamos contar a quantidade de camadas. Primeiro, qual é o maior número quântico principal aqui presente? É o 3, né? Então significa que eu tenho aí presente a camada L, a camada M, L, camada K, gente, camada L e camada M, tá bem? Camada K tem número quântico principal igual a 1, camada L, número quântico principal igual a 2 e camada M, número quântico principal igual a 3, tranquilo, né? Aí veja, eu vou pegar todos os subníveis que tem número quântico igual a 1. Então, um S2. Só é voltar lá e você vai ver, ó. S2. Aqui, ó, vou pegar todos os subníveis com número quântico principal igual a 2. Então, 2S e 2P6. E pegar todos os subníveis que tem número quântico principal igual a 3. 3S2. Aí agora, ó, eu posso já afirmar o seguinte, ó. Como esse elemento tem número quântico principal, né, igual a 3, esse elemento está localizado no terceiro período. Por que terceiro período? Porque tem 3 camadas, camada K, L e M. Aí veja, se ele está no terceiro período, então a camada K tem quantos elétrons? 2 elétrons. Porque eu contei aqui, ó, essa quantidade. Ó. E a camada L aí tem quantos elétrons? 2 com 6 dá 8. E a camada M tem quantos elétrons? 2 elétrons. Bem, aí veja, eu quero agora localizar o grupo, né? O grupo vai ser, você tem que olhar o último subnível, né? O último subnível, ou seja, o subnível mais energético que possui elétrons. Então, mais energético nesse caso aqui é o 3S2. 3S2. S2 você tem que saber que S2, ó, quem é o grupo que possui subnível S2? S2, eu estou falando S em relação ao orbital S e 2 a quantidade de elétrons. Então seria o grupo 2, né? Grupo 2. Então, ó, 3S2, então o grupo aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 3S2 nesse caso significa que eu tenho o grupo 2. Aí veja, se fosse aquela denominação antiga, eu teria que localizar a camada de valência. Aí a camada de valência é a última camada ocupada, tá bem? Considerando o modelo de quem? De Bohr. Camada K, camada L e camada M. Camada M tem quantos elétrons aqui? 2. Significa que na denominação antiga família, né? 2A.
Tranquilo, gente. Seria isso, a localização. Então, a localização desse elemento químico, né, magnésio, ele pertence ao terceiro período porque ele tem 3 camadas eletrônicas, e ao grupo 2 porque ele tem um subnível 3s2 como subnível mais energético, e a família 2A porque a camada de valência é igual a 2. Deixa eu apagar tudo aqui, que agora eu vou mostrar uma maneira bem... Quando você está bem afiado com esses conceitos, né, de camada de valência, orbitais, você já consegue fazer direto a questão sem passar muito tempo pensando. Veja, agora eu tenho que localizar esse elemento 3. Digamos que eu não tenho a tabela periódica. Vamos fazer logo. Eu não tenho a tabela periódica em mãos. Então eu posso até contar. Então, ó, 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 6 dá 18, com 1 dá 19. Então é um elemento que tem número atômico igual a 19. Mas caso eu não, como eu tenho ressaltado, não tenha a tabela periódica em mãos, o que é que eu vou fazer? Primeiro, posso localizar o grupo. Primeiro, mais fácil, o período, viu, gente? Aí como é que eu vou localizar o período aí? Eu procuro o maior subnível. Deixa eu refazer a frase. Eu procuro o subnível com o maior número quântico principal. O número quântico principal é esses valores aqui, ó. Começando de 1 nesse caso, vai até o 4 nesse caso. Pode ser maior, se fosse outros casos. Então, período, ó. Então, nesse caso aqui, eu já posso dizer o quê? Que esse elemento está no 4º período. Aí veja, qual é o grupo? O grupo aqui é fácil também, né, de você dizer. Você teria que saber que o grupo 4s1 significa, quando você tem, ó, subnível S1 dessa maneira assim, ó, ou seja, o subnível mais energético, né, ocupado, você tem o grupo 1. Também, grupo 1. Por quê? Para do 4s1. Aí se fosse em termos de família, aqui eu tenho que me atentar à camada de valência. A camada de valência não é a última camada ocupada, é a camada na qual você tem o que? Você tem o maior número quântico principal. Quem são os subníveis aqui que tem o maior número quântico principal? Nesse caso aqui, só o 4s, né? Se tivesse outro subnível, aí você consideraria, mas aqui só tem o 4s. Então aqui seria a família 4A. Tá ok? Desculpa, gente. 4A não. Espera aí. Teve um erro técnico aqui. Família 4A não. Você olha aqui, ó. O subnível com o maior número quântico principal, né? Ou conjunto de subníveis. Eles têm quantos elétrons? Ele tem quantos elétrons aqui? 1, né? Então seria família 1A. Tá ok? Então, essa maneira é mais fácil. Se você ainda não tem muita familiaridade, eu recomendo fazer daquela maneira. Tá bem? Aí vamos fazer aqui o 4, né? Deixa eu voltar àquela maneira antiga. Então, ó, o Z é igual a... Tem que contar, né? 2 com 2 dá 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 5 dá... Até aqui dá 10, 12, 17, né? 17. Então, veja, eu tenho que organizar isso aí em termos de quê? De camadas eletrônicas, né?
Quantas camadas estão presentes aí? Eu vou olhar o que? O número quântico principal. Mas eu vou me atentar ao maior número quântico principal presente. Nesse caso é o 3, né? Então, se é 3, significa que eu tenho a camada K, a camada L e a camada M presentes. Tá ok? Aí veja, a camada K, ela tem número quântico principal igual a 1. A camada L tem número quântico principal igual a 2. E a camada M tem número quântico principal igual a 3. Então, ó, eu vou pegar todos os subníveis de energia que tem número quântico principal igual a 1. E quem são? 1s, 2. Nesse caso, tá vendo? Ó, esse valor tem que ser igual a esse valor aqui sempre. Agora eu vou pegar todos os subníveis de energia que tem número quântico principal igual a 2. Nesse caso, ó, o 2s e o 2p. Aí então 2s2 e 2p 6. Esse valor tem que ser igual a esses aqui, ó. E agora eu vou pegar todos os subníveis de energia que tem número quântico principal igual a 3. Então, ó, esse valor aqui, né, igual a 3. 3s2, 3p6. Tá ok? Seria dessa maneira. Então, ó, vamos agora. A camada K tem quantos elétrons? 2 elétrons. Aí eu coloco aqui, ó, 2. A camada L tem quantos elétrons? 2 com 6 dá 8. Então, L é igual a 8. A camada M tem quantos elétrons? 2 com 6 dá 8 também, né? Eu distribuo isso. Ah, gente, ó, um errozinho, ó. Você tem que estar atento, hein? Eu estranhei. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui é P5, hein? Aqui é P5. P5. 3P5. E não 3P6, como eu tinha falado anteriormente. Fazendo com que a gente, ó, some agora, né? 2 com 5 dá quanto? 7. Então, ó, eu já sei o período. O período é o terceiro período. Por que é terceiro período? Porque eu tenho 3 camadas. A camada K, L e M. Agora eu quero saber o grupo. O grupo, eu vou olhar o que? O subnível mais energético, né? O grupo, veja, nesse caso aqui, ó, P5. P5. Qual é o grupo que tem o orbital P5? Então é o grupo 17. Grupo 17. Então, grupo 17. Aí se eu perguntasse a vocês, a família. Aí 17 porque, ó, 3P5. A família. Só é contar a quantidade de elétrons na camada de valência. Família está correlacionada com a camada de valência, que é a última camada ocupada, né? Nesse caso aqui, a família tem quantos? A camada de valência tem quantos elétrons? Então, ó, 7, né? Então a família 7A. Para quem ainda tem dificuldade, sabe uma dica que eu dou? Primeiro, localiza a família. Família 7A. Soma 10 em cima dessa família. Dá o quê? 17. Então você acha o grupo 17. Essa regra, só relembrando, ela só vale para, ó, metais alcalinos terrosos, a família do boro, o carbono, nitrogênio, oxigênio, que é o oxigênio é os calcogênios, os halogênios são a família do flúor e
os gases nobres, tá bem? Seria isso, gente, que eu teria para apresentar por hoje para vocês.